Boa tarde a todos aí. Seja bem-vindo a mais uma live aqui do Destaque Rural. Obrigado. Tiago, quais foram os principais movimentos dessa semana relacionados ao mercado de soja? Vamos começar pelo mercado de soja. Bem, o mercado de soja essa semana ele foi bem estável, né? A gente viu um movimento muito curto aí, as oscilações não tivemos muito, né? O mercado ele de certa forma sem muitas notícias, né? Sem muitas novidades, depois de absorver o relatório que teve do SDA no dia 10 de agosto, né? A gente iniciou a semana aí com as cotações da soja próxima aí de 9,39, 9,40 e foi onde a gente teve esse fechamento, né? Hoje o mercado fechou com 2 pontos só de baixo, então a gente pode até dizer que o mercado oscilou em termos de preço de soja em Chicago estáveis, né? O que mudou um pouco essa semana foi a variação do câmbio, né? A gente teve um câmbio um pouco mais alto aí no início da semana, inclusive ontem aí ele estava oscilando a níveis um pouco mais altos, e depois veio uma notícia aí da reunião do Fed com a Janet Yellen, que é a que é responsável pela política, né, hoje de taxa de juros lá nos Estados Unidos, e ela foi muito neutra, né, com relação a alguma mudança agora na parte de taxa de juros nos Estados Unidos. Com isso, o mercado de câmbio veio abaixo até dos 13,15 ao longo desse dia e no final do dia acabou fechando aí próximo nessa faixa de 13,15, né? Então isso pressionou um pouquinho os preços, mas em termos de preços de soja em reais por saca no porto, a gente teve aí em torno de 70,5, 71 reais e fechou a semana aí próximo dos 70, 69,5. Com prêmio? Com um prêmio já incluso, base Porto de Rio Grande, isso para lote disponível, né? E os preços de balcão, cooperativa, enfim, na semana estavam na faixa aí de 57, dependendo da região, né? E vieram aí para a faixa de 55,5, 56 reais, né? Tiago, outra questão que movimentou o mercado essa semana foi com relação ao comparativo de produtividade, né, do ProFarmer. Gostaria que o Guilherme colocasse na tela ali para você falar um pouco a respeito do que significa isso e qual a real importância disso para o mercado. Legal. Essa notícia é bem fresca, né? Era uma das novidades aí que o mercado estava aguardando hoje, né? A gente, inclusive, esteve nos Estados Unidos, né? Eu comentar com o pessoal há 2 semanas atrás. Nós fizemos um crop tour lá, inclusive estava na região de Illinois, Iowa e Nebraska, né? E o que nós pudemos ver lá, inclusive foi na semana do dia 10 ali, quando saiu o relatório, é que as lavouras de soja se encontram numa qualidade assim de lavoura muito boa, com potencial produtivo dentro da média esperada, aí, dentro de um padrão normal, que pode variar aí de 54 a 55 sacas por hectare, que é a produtividade americana, né? Em nenhum dos pontos que a gente visitou Illinois, Iowa e Nebraska, né, esses estados produtores, em nenhum desses locais a gente encontrou uma lavoura ruim ou que fosse abaixo dos 50 sacos por hectare. Então isso eu acho que é um ponto que é relevante também para a gente comentar que as lavouras americanas estão boas, né? Porém, no relatório do dia 10 de agosto, a gente teve um número do SDA que alguns acreditavam que seriam um pouco mais na faixa dos 48 bushos, 47,5, e o SDA reportou 49,4 bushos por acre, né? Isso equivale a 55,3 sacas por hectare. Então foi um número muito alto e naquele momento os preços da soja despencaram, né? Caíram 20, 30 pontos depois desse relatório, então foi um grande susto. Eu acredito que, pelo que a gente viu, talvez esse número estava um pouquinho superestimado, né? E eu acho que hoje saiu um número que talvez mostre mais a realidade americana, né? Naquele momento, a expectativa de colheita, o número anunciado foi de 119 milhões de toneladas. Isso, né? aí, exato. O mercado esperava um pouquinho menos, né, 115,
e na média veio 119, então isso foi um baque para o mercado, né? Mas assim, esse número de produtividade que a gente estava comentando, os 49,4, foi a estimativa de bushels por acre estimada da média geral dos Estados Unidos, realmente eu acho que foi um pouquinho superestimado. Hoje veio esse relatório da ProFarmer e ele veio com o número de 48,5, tá, para a soja. Então eu acho que está mais dentro da realidade dos Estados Unidos. O ProFarmer é um levantamento feito com os produtores americanos e que divulgam ali como está sendo a expectativa de produção. E é um relatório que é bem conceituado lá nos Estados Unidos e pelo mercado internacional. Então, só na tela ali, se o Guilherme puder colocar, só para destacar uns pontos aí, vocês podem ver, por exemplo, Illinois, né? O USDA em agosto reportou 58 bushels por acre e o ProFarmer hoje veio com 55,5. Iowa, que foi um estado que a gente visitou também e que sofreu um pouquinho com seca lá, o estimado pelo USDA era 56 bushels por acre e aqui no ProFarmer 53,5. Acho que faz até mais sentido porque é um estado que a gente observou uma seca um pouco maior do meio com a divisa ali, do meio de Iowa com divisa para Nebraska, né? Nebraska, outro estado que a gente teve a expectativa aí 58 e veio 56,5. Então, dentro dessa realidade, lógico que a gente não fez um levantamento em todos os estados americanos, mas a gente notou que a produtividade esperada lá, eu acho que faz mais sentido esse número do ProFarmer do que o próprio USDA. Esse número, Thiago, desculpa cortar, mas ele dá aí uma variação de 5 até 8%, aproximadamente, pelo que eu fiz aqui por cima. Assim. Dá, vamos dizer aí, uma saca, né? Uma saca, meio bucho, a gente está falando aqui, ó, uma saca por... É uma diferença de uma saca por hectare, tá? Então, em sacas por hectare, para ficar mais claro aqui, que é a nossa medida aqui no Brasil, saiu de 55,4 sacas por hectare a estimativa do USDA, tá? E o ProFarmer passou o relatório dele em 54,4, então uma saca a menos. Reduz aí, talvez, em torno aí de 2 milhões de toneladas, a expectativa, 2 milhões e meio, expectativa em termos da área plantada nos Estados Unidos. A maior diferença foi em Illinois, na verdade, ali, que deu 3 sacas, digamos assim, de diferença. Né? Outro estado, Iowa, também a gente viu uma diferença de 2,5, né? 2,5 também. Exato. Então, e são estados importantes. Assim, Iowa é responsável por 17% da produção americana de milho e 13% da produção de soja nos Estados Unidos. Então, com certeza tem reflexo na média geral americana, que foi o que a gente apresentou aqui. Isso é definitivo já, pessoal? Não, né? Eu acho que ainda falta o americano colher. A gente vai ter o próximo relatório em setembro, ali no início de setembro, né, pelo USDA. Vamos ver se ele vai corrigir esse número, mas já é um indicador, né, que pode mudar talvez alguma coisa do próprio relatório do USDA. Isso influencia muito nos preços. Talvez o mercado com esse número pode vir buscar os níveis que estavam antes da queda do relatório, ou seja, uns 20, 30 pontos acima do que está hoje, que a gente vê ali o contrato de setembro a 9,40, poderia buscar aí talvez um 9,60, 9,70, né? Mas talvez não alteraria tanto os preços ou a tendência do mercado que a gente vê mais de longo prazo para a soja. Eu acredito que até final do ano, a nossa expectativa pelo estoque americano, pelo estoque hoje de soja aqui no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, que os preços não vão mudar tanto para a soja, né? Eu acredito que a movimentação de preços maior volatilidade ou uma potencial alto pode se dar somente para o ano que vem, a partir de janeiro, fevereiro, e aí tu tem uma especulação mais em cima de clima na América do Sul. Thiago, tu comentaste antes de nós entrarmos no ar a respeito do prêmio americano que tem caído, né? Ou que caiu o preço lá. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso e qual o impacto disso no mercado. Certo. Olha, isso é importante, né, para o produtor brasileiro até acompanhar mais.
é a questão do prêmio, né? O prêmio é um indicador, né, para o comprador lá fora, o chinês principalmente, ver onde está a oferta mais barata, né? Então, esse prêmio ele pode ser um ágio ou um deságio sobre a tela de Chicago, sobre o preço de Chicago, né? No caso, hoje, ele trabalha com ágio. Hoje a gente tem um prêmio positivo aqui no Brasil, gira em torno aí, sobre o contrato novembro, na faixa aí dos 85, 90 cents acima, né, de Chicago, cents por bushel, falando 85 cents por bushel acima do preço de Chicago. E hoje a gente sentiu que o mercado caiu 10 a 15 cents nesse mercado de prêmios, tá? Ou seja, teve um movimento de venda do norte-americano, do produtor norte-americano, de soja safra velha. Quando a gente estava lá 2 semanas atrás, perguntamos para alguns que estavam ali no transbordo, enfim, recebendo grãos, e eles nos comentaram que ainda tinha em torno de 5 a 10% de soja para ser comercializada de safra velha americana, e ainda teria 90% da safra nova americana de soja para o produtor vender. Então é bastante coisa, e com isso, hoje a gente teve uma pressão de venda um pouco maior dos Estados Unidos, os prêmios caíram, e pode refletir aqui no Brasil, ou seja, é como se a Bolsa de Chicago tivesse caído 10 a 15 cents por bushel, uma queda dessa, é o que aconteceu no prêmio, é exatamente essa relação. Então, eu acredito que os prêmios podem ceder um pouco mais, até me surpreendeu essa queda, eu acreditava que iria acontecer isso ali para início de setembro, essa queda dos prêmios, começar a enfraquecer um pouco mais, já aconteceu hoje de uma forma mais rápida. E se o prêmio americano enfraquecer mais, ele torna os Estados Unidos mais competitivo para ofertar soja para os chineses, enfim, e nos deixa um pouco mais fora desse mercado. Claro que a gente ainda tem alguns mercados que precisam do embarque mais rápido, enfim, mas isso nos deixa com um volume ainda de soja que a gente pode ter ainda para comercializar, principalmente, eu reforço aqui no estado do Rio Grande do Sul ainda a gente tem bastante soja para ser escoado, a gente pode ficar um pouco fora do mercado. Thiago, é um momento que o produtor já está bastante avançado nas negociações para o plantio da soja, né? O produtor já deve estar aí negociando insumos, adubo, enfim, defensivos, né? Nesse momento, como é que está a questão da troca? É interessante ele fazer uma troca, pensar num contrato futuro, esses preços que estão sendo praticados hoje, ele é um preço atrativo para troca, para o mercado futuro? Veja bem, Leonardo, eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Eu acho que cada vez mais o produtor tem que fazer essa análise, né? Às vezes a gente fica referenciando o preço em reais por saca, R$70, 80, 90 ou 100, mas na verdade o que interessa para o produtor é mais importante para ele ver realmente qual que é o custo dele. E se às vezes esse preço em reais por saca, quanto que está pagando desse custo de implantação da lavoura? Né? Às vezes um preço de R$80 no ano pode ser pior do que um preço de R$70 no ano seguinte. Então essa relação de troca é um dos pontos mais importantes para dar início, né? A gente chegou a ter momentos agora onde a gente ouve preços de safra nova a nível de produtor a R$70. E é um ótimo de um preço para o produtor começar a travar os seus custos. Agora o mercado caiu um pouco mais, 65 hoje, se eu não me engano, de 64 a 65, um preço que o produtor vem buscando uma negociação de safra nova. Eu acho que ainda assim não é tão bom quanto 70, mas quem sabe a gente não chegue mais a ter aqueles 70, né? Isso vai depender de muitas coisas. Mas se ele colocar na conta se a relação de troca para garantir esses insumos, pelo menos travar o custo de produção e depois poder especular com o resto da produção, eu acho que faz total sentido, né? É importante sim, e eu acho que os preços de R$65 não deixam de ser atrativos. Um ponto importante é que a gente tem apenas 5% da safra futura comercializada aqui no estado. Ou seja, pelo menos para garantir o custo de produção, o produtor deveria ter travado pelo menos 20%. Então a gente está com 15% ainda da safra sem estar precificado. E a gente precisa olhar isso com carinho para não ficar à mercê do mercado e daqui a pouco a gente não ter nem mais os 65 para negociar lá na frente.
Tá certo. Guilherme, vamos colocar o preço da soja aí, por favor, na tela. Então, a semana aí fechou hoje cotado o soja setembro a $9,39 por bushel. Em Chicago, essa referência. Soja novembro a $9,45 e soja janeiro $9,53, com variações aí de até 2 pontos, né? Principalmente no soja setembro agora, Thiago. É uma variação bem pequena, né? Como a gente comentou no início da semana, o mercado caiu aí somente 2 pontos, né? Então variou muito pouco essa semana, absorvendo, como eu comentei antes, o relatório do dia 10 de agosto. Eu acredito que amanhã a gente pode ter uma movimentação talvez um pouco maior, talvez os preços podem subir. A gente tem um ponto aí, entrou também, o que fez baixar um pouquinho aí as cotações, está entrando uma tempestade Harvey ali na região do Golfo, né, subindo o delta ali, que vai afetar as lavouras de algodão lá nos Estados Unidos, então pode fazer os preços de algodão até subir, mas vai levar chuvas para a região de Iowa, de Nebraska, de Illinois, então os Estados Unidos vai receber mais algumas chuvas aí para melhorar ainda um pouco mais a condição das lavouras lá. Tá certo, então. Acho que soja é um pouco disso, né? Vamos guardar um pouco mais para a próxima semana. Claro. E o trigo, Thiago? Você comentou até que andou pela região visitando um pouco aqui no estado do Rio Grande do Sul, as regiões produtoras de trigo. O que você viu lá no campo? Como é que está a qualidade do trigo e também quais as expectativas aí, levando em conta que tem caído o preço do trigo, né? Sim. A gente teve essa semana girando aqui o estado, visitamos as regiões de Carazinho, Sarandi, Palmeiras, Panambi, Santa Rosa, regiões importantes na produção do trigo no estado. O que nós vimos é uma qualidade, uma produtividade menor do que foi ano passado, né? Eu diria que a redução em relação ao ano passado da produtividade deve reduzir em torno de 30% a produtividade de trigo esse ano. Todos sabem que a gente teve um problema inicial, né, de plantio, né? Depois veio a seca, ficamos muito tempo sem água, então o trigo não conseguiu desenvolver muito bem, e a gente deve ter uma produtividade então menor, né? A gente estima uma área de trigo plantado no estado aí, na ordem de 680 mil hectares, né? E colocando aí uma produtividade média de 2.700 quilos, 2.750, a gente vai ter próximo aí de 1.800.000 toneladas entrando no mercado aí a partir de outubro, novembro. Tá? Essa é a realidade do Rio Grande do Sul. O Paraná já é um estado que está um pouco já mais avançado, já está colhendo, né? O DERAL soltou aí essa semana a produção total do estado em 2,6 milhões, reduziu a produção de trigo, e é o que a gente vem vendo de reportes, né, no Paraná, o pessoal colhendo menos no Paraná, com uma qualidade também um pouco ruim, né, não está bom o trigo lá. E isso daí, de certa forma, vai até contra com o que está acontecendo agora com o mercado. O que a gente viu essa semana? O trigo que estava sendo negociado aí, chegou a sair negócios para moinhos nos preços aí próximos de 680 toneladas, há 2 semanas atrás. Hoje já se encontra ofertas aí próximos de 600 a 610 e os compradores bem retraídos. Ou seja, os moinhos fizeram um alcance para próximo da safra e se recolheram, saíram fora um pouco do mercado, e a gente viu uma queda forte, principalmente daqueles que seguravam o trigo para tentar vender um pouco mais caro até a entrada da safra, né? E isso não aconteceu, o preço vem caindo, eu acredito que até a safra ele possa ter mais, até na nossa primeira conversa aqui, lá atrás a gente comentou um pouco isso, que o trigo iria subir um pouco, mas era um momento sazonal, que até a safra ele teria que voltar aí próximo dos 550, 520. Eu acho que é uma tendência que o preço do trigo pode chegar a R$520 a tonelada. Eu acho que na safra é bem factível que a gente vai ter esses níveis. E outro ponto importante que é bom para reforçar o trigo, a partir de dezembro, a Argentina vai entrar colhendo muito trigo.
as notícias é que isso pode ter uma safra de 18 a 20 milhões de toneladas de trigo, que é já bem maior do que foi a safra do ano passado. Tá certo, então. Com relação ao milho, Thiago, o que a gente pode observar aí? Bem, o milho, a gente teve um momento de pressão, né, por causa da entrada do milho safrinha. Os níveis de preço eles se mantiveram até o momento, desde um mês para trás. Então a gente viu preços de R$ 26,50, base Chapecó, 28 Porto de Santos, Paranaguá, né, para esse milho disponível. Muito saiu, a gente viu aqueles leilões do governo no Mato Grosso, então isso ajudou a comercialização a andar muito. O Mato Grosso já está 80% comercializado do milho, safrinha. O Paraná é o estado que está menos comercializado, com apenas 30%, o Goiás com 60%. Então, muito do milho já foi comercializado. A gente acha que esse ano vai ser uma exportação recorde de números de 33 a 34 milhões de toneladas de exportação. Já foi recorde agora, agosto vai exportar em torno de 5 milhões e meio de toneladas, setembro a exportação deve ser nessa mesma patamar e deve dar uma recuada aí para 4 milhões em outubro, novembro e dezembro. Mas a gente acredita que assim, o milho agora, ele tende, como já foi bastante comercializado, ele tende a dar uma estabilizada e até pode subir um pouquinho o preço do milho mais para frente. Os prêmios podem ficar um pouco mais firmes, em função da comercialização e que agora quem tem milho vai segurar um pouco mais para vender. Então a gente vê os prêmios comercializados do milho hoje, Brasil, 45 acima, 45 cents por bushel acima de Chicago, dezembro, o CZ. Nos Estados Unidos ele está valendo 50 acima, mas ainda a gente não tem oferta. Então a gente acredita que o milho brasileiro ele ainda é competitivo e ele pode ainda dar uma firmada ainda um pouco melhor nesses preços. E se acontecer alguma coisa com o câmbio, né, o dólar subir um pouco, daqui até o final do ano ter alguma notícia e dar uma subida, alguma coisa deve girar mais e o preço dá uma firmadinha para o milho. Para o Brasil, safra nova, falando um pouquinho só do Rio Grande do Sul, a gente vai ter uma redução diária e isso daí pode afetar um pouco, comprometer a nossa produção, né, reduzindo a área. Então pode também para o Rio Grande do Sul dar uma sustentada nos preços até a entrada da safra, até janeiro. Certo. Vamos dar uma olhada como é que fechou o mercado de Chicago no milho, Guilherme, por favor. O milho Chicago, então, para setembro, a 3 dólares e 38 cents por bushel. Já para dezembro, 3 dólares e 53 cents por bushel. E para março, 3 dólares e 66. Já o contrato maio de 2018 fechou cotado a 3 dólares e 73 centavos por bushel. A expectativa de produção aqui no Brasil, Thiago, o produtor vai apostar no milho esse ano? O que você, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná na principal safra? Que agora acho que não é a principal safra, né? A principal safra é safrinha, né? A safrinha virou a principal, né? De Mato Grosso também é uma grande, né? Safrinha, uma safra inverno, né? Olha, eu acredito que os preços não estão motivando muito o produtor a plantar. Até eu comentei um pouquinho antes, eu acho que a redução diária no Rio Grande do Sul ela vai ocorrer no milho. Porque ano passado a gente teve aquela alta dos preços do milho, que chegaram a bater R$50 por saca, ou até um pouco mais, em algum momento de desespero da indústria, né? E depois recuaram, hoje a gente fala em R$30, né? R$28. Então isso desmotiva aquele produtor que ano passado apostou no milho, né? Ele não é um produtor que todo ano planta milho, e tem alguns aqui que todos os anos vão plantar milho, principalmente essa região que a gente está visitando agora, da região das Missões, é tradicional plantar milho lá, tem pivô, etc. Então, vai haver uma redução do milho, eu acredito na ordem de 20%, né, a produção no milho. Por enquanto, o início do plantio já começou nessa região das Missões, já alguma coisa ser plantada de milho, vai ao longo aí de setembro, né? Mas eu acredito que para aquele que vai plantar milho, talvez pode ter até uma
uma notícia boa lá na frente, talvez o milho tenha um espaçozinho para ganhar um pouquinho mais de preço. Eu não vejo também ele ganhar os preços que chegou a bater de R$50, né? Mas é sempre importante, eu acho que apostar um pouquinho, talvez naquela cultura que ninguém está olhando naquele momento, né? Todo mundo está querendo cada vez mais soja, a gente vê o estado vai aumentar a área de soja, vai diminuir a área de milho, mas pode ser que o milho pode dar uma surpresinha ali para início de janeiro, até porque os preços estão muito baixos do milho, né? E o que tem segurado, voltando um pouco para a soja, acho que a gente não falou antes, a questão da demanda, que é o que eu acho que tem segurado um pouco a esses patamares aí, porque o dólar caiu e como tu disse, a preços aí próximos a R$70 são preços bons ainda, né? Eu tinha expectativa, eu achei que vinha para menos, bem próximo aos R$60. Sim. O que está segurando isso é a demanda? Como é que está a relação de É uma boa colocação. Eu vejo que assim, o próprio chinês, que é hoje o maior consumidor de soja, né, do mundo, ele mudou um pouco o formato da comercialização dele. Então ele está comprando muito mais no spot, mais na mão para a boca. Vou dar alguma relação para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Ano passado, a China já estava comprado para outubro e novembro 70% e 40% do seu volume no mês, da sua demanda no mês. Esse ano ele está comprado 30% do outubro e apenas 5% do novembro. Isso mostra que ainda ele tem muito para comprar mais para frente, né? Mas tu vai falar, pô, Thiago, mas daí o prêmio não pode subir ou essa demanda trazer Chicago para cima? Pode ser que momentaneamente até isso aconteça mais para frente, vai depender dessa briga, né, do vendedor e do comprador. Mas mais para frente o que a gente pode ver é que o vendedor, pela quantidade de estoque que a gente tem ainda e a quantidade a comercializar, pode pressionar ainda um pouco os prêmios. Mas chega um ponto que a demanda vai achar esses preços interessantes, até porque a margem na China, o crush margem, que é a margem de esmagamento, voltou a dar retorno. A gente teve agora comentários que a margem já está $10-12 positivo por tonelada, então isso de certa forma dá uma sustentação para o comprador vir comprar e não deixar os preços caírem mais, senão com certeza poderia estar pior. Eu vejo que os prêmios podem dar uma recuada nessa entrada da safra americana, mas depois estabilizar ou até subir mais para final de novembro, dezembro, e aí entra uma especulação de clima também a partir de janeiro, dezembro, janeiro, olhando mais a safra americana, sul-americana. Então, por isso que eu acredito que os preços até final do ano não devem mudar tanto, né? Eu acho que vão ser estáveis até lá. Se tiver uma possibilidade de alta, vai ocorrer só a partir de janeiro do ano que vem, né? Até lá não tem muita história altista por enquanto. Tá certo, então. Thiago, muito obrigado pela tua presença aqui no Destaque Rural, é sempre um prazer tê-lo conosco e contamos com a tua presença aí nos próximos programas. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado a todos aí. Destaque Rural fica por aqui, com a análise semanal de mercado, hoje com o Thiago, ele que é gerente da Gavilon, aqui na região de Passo Fundo. E agradecemos a participação de todos, a audiência na nossa página Destaque Rural. E na próxima sexta-feira temos mais uma live com participação de técnicos aqui no Destaque Rural. Uma boa noite a todos, bom final de semana e até a próxima, então. Boa noite.